conquistar, ou aquilo que você pode adquirir com o seu próprio esforço. Não. A palavra de Deus diz em que nós temos, nem diz que nós tivemos, ou que você tem a possibilidade de ter essa salvação ou redenção, mas a Bíblia diz que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Esse presente, ele foi de uma vez perfeito. A cruz não é um fato distante, mas a cruz é uma fonte permanente, onde você deve sempre reconhecer que Cristo na cruz nos deu perdão, derramando sua graça sobre nós. A palavra redenção, ela traz a imagem de alguém que estava preso, foi liberto mediante um preço. Esse preço não foi ouro, não foi prata, mas esse preço foi o sangue do Senhor nosso Deus, o sangue de Cristo. E este sangue derramado para nos redimir. Na cruz, o Filho de Deus, ele tomou o lugar, o nosso lugar. Naquela cruz, ele tomou o nosso lugar, uma dívida que era nossa, e ele transformou isto em liberdade para nós. Na cruz, o justo morreu pelo injusto. Na cruz, o santo morreu pelos culpados. Na cruz, o Senhor nos deu a salvação de uma vez por todas. Cristo, ele não veio para melhorar a humanidade. Cristo não veio para dar um jeito para que você possa ter uma luz e encontrar o caminho de uma salvação. Mas Cristo veio resgatar aquele que estava perdido. A igreja nasce aos pés da cruz. Sem cruz não há igreja, não há esperança, não há nova criação. Paulo diz que a redenção se dá segundo a riqueza da sua graça. Existe graça suficiente para o culpado mais endurecido. Existe graça suficiente para o coração mais ferido. Para o passado mais pesado, existe graça. E a cruz é a demonstração de que Deus, ele não nos salva porque somos bons, mas porque ele é bom. Deus é bom, Jesus é bom. Ele não nos perdoa porque nós merecemos, mas ele fez isso porque ele decidiu nos amar. E essa graça, diz o apóstolo Paulo, foi derramada abundantemente sobre nós. Não foi uma gota de misericórdia, foi uma enxurrada de compaixão, de graça sobre nós. O Pai, ele não economizou o seu amor. O Filho não poupou a si mesmo. E o Espírito Santo, ele não recusa agir. A graça, como eu disse logo mais cedo, é um rio que transborda, caudaloso, que transborda sobre as margens do pecado humano. E onde o pecado ele abundou, o texto bíblico diz, superabundou a graça de Deus. E quando essa graça alcança o coração, ele muda o rumo da vida que você possa imaginar, do pior pecador que existe na face da terra. Do pior pecador? Do pior pecador que você possa imaginar. Deus, ele muda a situação daquele homem. Paulo, ele chama o evangelho de mistério da vontade de Deus. E durante séculos e vários séculos, os profetas, eles puderam vislumbrar sombras, puderam vislumbrar figuras, mas não viram plenamente o plano completo que Deus ele havia preparado. Em Cristo, o mistério foi desvendado. Tudo o que Deus ele havia prometido lá no passado foi, então, agora cumprido com o Filho. Tudo que parecia disperso, sem muita clareza do que havia sido profetizado pelos profetas, ele reuniu agora e mostrou todo o mistério desta redenção através de Jesus Cristo. E é exatamente por isso que Paulo ele diz que o plano de Deus é fazer convergir em Cristo todas as coisas. O pecado ele espalhou o homem em várias direções, em 1000 direções, procurando uma solução para o seu problema. Mas o evangelho lhe reúne em uma só pessoa, Jesus Cristo. A cruz é o ponto de encontro da humanidade perdida, da humanidade onde não havia relação com o próprio Deus.
A cruz é o ponto de encontro desta humanidade que agora tem Cristo sendo o seu Senhor e o seu Salvador, aquele que nos redimiu. É na cruz que o céu e terra e todas as coisas que irão convergir para ser nova restauração, irão então ser no Senhor Jesus Cristo tudo isto em uma coisa só. Na cruz, tempo e eternidade se encontram. Na cruz, o amor de Deus, ele nos abraça. Na cruz, nasce a igreja, como sendo povo redimido que vive agora para o louvor da sua glória. A redenção não é apenas ato jurídico, mas a redenção é transformação de vida. E perceba, irmãos, que o mesmo sangue que nos perdoa é o sangue que nos consagra. O mesmo Cristo que nos liberta é o Cristo que nos chama para viver agora como sendo povo liberto. Um cristão redimido, ele não mais carrega correntes, não mais carrega culpa, não mais carrega coisas que o prendem aos seus pecados. Ele anda com leveza de quem foi perdoado e com responsabilidade de quem foi comprado por alto preço. A igreja, ela é chamada para viver de modo digno do sangue que o resgatou. E quando nós compreendemos o valor desta cruz e o valor de tudo que foi realizado naquela cruz, nós deixamos de brincar com o pecado, nós deixamos de flertar com o pecado e nós entendemos que cada mentira, cada rancor, cada atitude egoísta, cada coisa que nós não perdoamos e nutrimos nosso coração mágoas e rancores, não é o modo como o Filho de Deus deve andar. Jesus Cristo nos curou com o seu sangue naquela cruz. A gratidão, ela passa a ser força que nos leva a vivermos uma vida santa. Não é o medo do castigo que nos faz obedecer, não é o medo, então, de você ser punido que nos faz nos reconciliar com alguém, mas o que nos faz obedecer é o amor do Redentor. Talvez os irmãos não saibam, mas eu nasci no lar cristão. Meu pai, desde que eu nasci, é pastor, e é pastor até hoje. E talvez uma grande discussão, e aí eu quero compartilhar isso porque seja a situação de alguns, a grande questão de um filho de crente é saber quando que Cristo faz realmente diferença na vida dele. Porque para aquele que nasce num lar cristão, tudo é muito normal segundo a Bíblia. Você não mente, você não rouba, você não fala palavrão, você não cola, você segue um padrão ético que é implantado num lar cristão. Essa dúvida permeou na minha mente até mais ou menos os 7 anos. Eu disse assim, mas eu inclusive canto, participo de algumas dramatizações na igreja, e eu então faço tudo. Quando foi que eu recebi Jesus como Salvador? Eu ainda não sei. Eu faço tudo. Eu não minto, não roubo, não falo palavrão, até e não tenho nada que o condene. Há uma ética cristã dentro de casa. Mas uma vez, talvez o Jaime lembre, mas eu não era muito fácil. Apanhava. Umas vezes apanhava antes que o sol nascesse. Apanhava. E algumas vezes eu parei para pensar, e uns 7 anos eu disse, por que eu estou fazendo essas coisas? Eu sei a resposta. Eu faço isso porque eu tenho medo de apanhar do meu pai. Eu faço isso, eu não roubo, eu não minto, eu não falo palavrão, porque eu tenho medo que ele me descubra e eu apanhe. Mas aí, e se eu mudasse a minha perspectiva e observando agora que Cristo me salva realmente e que agora eu posso entender que Ele me conduz para a obediência a Deus em primeiro lugar e que eu possa entender que quando Jesus Cristo me salva e Ele vai me salvar, eu orava pela salvação, eu dizia, se Cristo me salvar, eu irei obedecer ao meu Senhor em primeiro lugar e por tabela irei obedecer aos meus pais. E foi o exato momento em que eu realmente entendi que o sangue de Cristo é aquele que me liberta de todo tipo de amarra, de medo, de pressões, de medo de apanhar. E pude entender e dizer assim, Cristo, eu te amo acima de qualquer coisa. Eu te amo, inclusive, acima da disciplina que eu possa receber. Eu te amo e eu quero te obedecer. E fazendo isso, sei que irei também refletir o amor aos meus pais. É gratidão que nos leva, de fato, a entender que nós devemos viver como filhos.
Deus não nos salva pelo medo do castigo. Deus não nos salva pelo medo do inferno. Deus não nos salva para que você possa ter algum tipo de receio. Mas Deus nos salva porque Ele derramou o amor em sua vida. Paulo diz que Deus ele quis reunir todas as coisas em Cristo. Isso aqui inclui pessoas, povos, famílias, relacionamentos. A cruz não é somente uma reconciliação com Deus, mas também ela nos reconcilia com as outras pessoas. E é lá no Calvário que o muro entre judeus e gentios caiu. E é hoje, inclusive, que o mesmo evangelho continua derrubando muros, muro do orgulho, muro do preconceitos, muro da amargura, muro do ódio, muro da falta de perdão, das mágoas. É aqui onde a cruz é pregada, a reconciliação. É aqui onde a cruz é vivida, que há perdão. É aqui onde a cruz é lembrada e que o amor ele vence, inclusive, ódios. Vence tudo isto. A igreja precisa ser esse lugar onde, de fato, todos nós podemos nos chamar de irmãos. Onde o passado ele é lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Onde as pessoas podem chegar e dizer assim, pastor, você não conhece meu passado. Eu sou um dos maiores pecadores desta terra. Mas o sangue do Senhor Jesus Cristo nos liberta de todo o nosso pecado. Redenção, irmão, significa que o centro da vida da igreja é a cruz. A redenção significa que nós somos um grupo de um povo perdoado. E isso muda tudo. A redenção significa que quando nós, talvez porventura, tivermos um pensamento de mágoa, de rancor, tudo isto nos deve então lembrar que Jesus Cristo é aquele que nos chamou e com seu sangue nos redimiu. E nós somos chamados para vivermos agora em novidade de vida. A cruz é o elo que nos torna irmãos, uma família baseada na graça do Senhor nosso Deus, não de cobrança, mas da graça do Senhor nosso Deus. E a redenção ela precisa chegar às nossas mesas, precisa chegar na nossa família. Pais, filhos precisam aprender a pedir perdão uns aos outros. Casais precisam lembrar que o casamento é uma aliança de dois pecadores redimidos por um Salvador que é perfeito. E famílias redimidas perdoam mais, acusam menos e vivem mais em harmonia. Lares assim demonstram a presença de Cristo e Cristo ele é sentido nestes momentos. Há pessoas que vivem uma punição por seus pecados. Há pessoas que vivem até se punindo por pecados que Deus ele já te perdoou. Há outros que, porventura, podem se esconder de Deus por medo de ser rejeitado. Mas quem foi redimido e entende que é salvo no Senhor Jesus Cristo, não vive mais debaixo de cadeias ou de culpa, mas vive debaixo da graça de Deus. E toda vez quando o acusador sussurrar e dizer que você é indigno, que você não presta, que você realmente ainda há culpas, a cruz responde, sim, era indigno, não prestava. Mas na cruz eu fui comprado pelo preço do sangue do Senhor Jesus Cristo. Deus me adotou e agora eu faço parte da família do meu Deus. Um homem, por exemplo, porventura viveu anos preso ao alcoolismo. Ele de fato conta que após a sua conversão, ele tentava parar por força de vontade e sempre ele caía. Mas quando ele entendeu que Cristo não só o perdoava, mas Cristo o libertava, o poder da garrafa perdeu o seu poder. Já não tinha mais poder. Ele disse, não foi uma mudança de hábito, não foi uma mudança de comportamento, mas foi entender que Deus, ele me salvou e me deu um novo nascimento, me tornou agora filho, redimido, participante da família do Senhor, meu Deus, e vivo agora debaixo da graça dele. Há uma ilustração também de uma senhora idosa que já nos seus 80 anos,
ela confessou que por décadas ela guardava culpa, ela guardava porque, porventura, cometeu um aborto na sua juventude. E certa vez, quando ela leu e observou o texto de Efésios 1:7, ela chorou e disse: a graça, ela é mais forte do que o meu passado. E a partir dali ela passou a ajudar, inclusive, outras jovens que foram abandonadas, mostrando que a cruz, ela transforma a culpa em ministério. Ela transforma a culpa agora em oportunidade de servir as outras pessoas. Paulo, ele usa a expressão fazer convergir nele todas as coisas. E isso aqui significa que tudo o que Deus está fazendo na história, na nossa própria história, tem um centro e é Jesus Cristo. Este é o centro da nossa vida. Nada está solto, nada está por acaso, nada está liberado para que o tempo possa definir o que nós vamos realizar. Mas até aquilo que nos fere, Deus, ele pode e ele transforma em instrumentos da sua vontade redentora. O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele é o laço que nos une. A igreja é o lugar onde esta união, isso que nós estamos fazendo aqui, se torna visível. E é por isso que cada culto, cada momento que nós estamos juntos, é uma celebração do amor de Deus sobre nossas vidas, porque nós vivemos debaixo da graça de Deus. Até a ceia, inclusive, irmãos, o batismo é um momento de que nós possamos lembrar, é um memorial de que ainda nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo e ainda cumprimos as suas ordenanças. O Pai, ele nos escolheu, o Filho nos redimiu, mas o plano da igreja, ela não terminou no Calvário. O mesmo Deus que nos amou e nos salvou, também é o mesmo Deus que nos selou com o seu Espírito. O Pai nos chamou, o Filho nos comprou, e o Espírito Santo, que agora habita em nós, ele é a garantia de que essa salvação não se perde. A igreja, como sendo o povo de Deus, ela é concebida pelo Pai, redimida pelo Filho, e ela é selada com o Espírito Santo. E essa é a terceira verdade. Em Efésios 1 ainda, versículos 13 e 14, o texto bíblico, ele diz: nele também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Se o Pai planejou, o Filho pagou o preço, agora o Espírito Santo, ele confirma esta transação eterna. Paulo, ele usa aqui uma figura prática de selo, e que no mundo antigo, o selo, ele marcava uma propriedade, ele autenticava alguma coisa, ele mostrava ali segurança. Um documento selado, ele carregava a autoridade do seu autor. De fato, um servo selado, ele trazia a marca do seu Senhor. Do mesmo jeito é o cristão, selado pelo Espírito Santo, marcado para Deus, identificado como sendo filho do Senhor nosso Deus. O Espírito Santo, ele não é um símbolo, ele não é uma entidade que você pode colocá-lo como símbolo, mas o Espírito Santo, ele é a presença real, ele habita o crente, ele conduz a igreja, ele dá vida, ele dá poder à missão, inclusive. E quando o Espírito Santo, ele nos sela, ele diz, inclusive, ao mundo, e também você não deve procurar esse selo, esse selo, ele é no momento que você se converte, aceita Jesus como Salvador, esse selo, ele diz ao mundo: este pertence ao Pai, foi comprado pelo Filho, e ele é guardado por mim. Ser selado também significa estar seguro. Ninguém pode arrancar das mãos do Senhor nosso Deus. O Espírito, ele é o penhor desta herança. A primeira parcela, inclusive, de um futuro que é garantido. O mundo, ele promete segurança e ele entrega ansiedade. Deus, ele promete o Espírito e ele entrega a paz. De fato, irmãos, a presença do Espírito no crente, ela é garantida, e de fato é garantia de que Deus, ele começou a obra na sua vida, derramando sua graça, mantém, e ele
terminará esta obra em glória ao Senhor. É como o anel de noivado. O anel de noivado é uma promessa de um casamento futuro. A união eterna entre Cristo e a sua igreja. E ser selado é também ser separado. O Espírito Santo, ele não só marca, mas ele transforma. Ele não vem morar em nós para que nós continuemos os mesmos, mas ele mora em nós para que nós possamos ser transformados de glória em glória, de acordo com a sua vontade. E quando o Espírito habita, algo muda, transforma. Não é que você ouve vozes interiores, mas não que você pode ouvir alguém sussurrando, mas aqui dizendo, mostrando inclusive, Deus, ele mostra, ele guia o caminho que você deve caminhar sobre esta terra. E quando nós obedecemos, quando nós sentimos a alegria de estar vivos espiritualmente, demonstra inclusive que Deus lhe guia cada passo seu aqui nesta terra. A igreja, portanto, é um grupo de um povo marcado pela presença pessoal do Espírito Santo. É aqui que Paulo nos lembra que fomos selados. É aqui que Paulo nos lembra dizendo que depois que ouvistes e crestes, ouvir, crer e ser selado, a ordem aqui para a salvação. Não há uma igreja sem a palavra, não há fé sem o Espírito. O Espírito Santo, ele é o elo entre céu e o coração humano. Ele nos mostra como nós somos guardados por Deus em suas mãos. Quando a igreja se reúne, quando nós estamos reunidos, é Ele quem nos faz harmonizar todo o culto, dons variados, temperamentos opostos. Aqui Ele cria esta unidade, mesmo nós mesmos sendo diferentes uns dos outros, nesta nossa diversidade. O que o sangue, ele uniu, o Espírito Santo, ele nos mantém unidos. É por isso que quando a igreja ora, é por isso que nós estamos reunidos constantemente. Quando a igreja prega, ele convence. E quando a igreja canta, ele exalta o perfume da presença do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é o verdadeiro diretor de tudo que nós realizamos para o culto ao Senhor. E a presença dele em nossas vidas, e essa presença não é optativa, mas ela é permanente em todo crente, nos mostra que é essencial para qualquer momento que nós estamos realizando em louvor à glória do Senhor nosso Deus. Quando o Espírito, então, está, de fato, agindo em nossas vidas, a igreja precisa entender que nós estamos unidos pelo Senhor. Lares e, de fato, vidas seladas pelo Espírito Santo. Em vez de, muitas vezes, gemidos ou qualquer outras coisas, ou qualquer outras manifestações, mas nós estamos selados pelo Espírito Santo. Quando o desânimo chegar, lembre-se de que o Espírito Santo mora em você. Lembre-se de que o Espírito Santo, ele é o penhor da sua herança. Lembre-se de que ele é a certeza de que Deus não vai te abandonar e não desistiu de você. Ore mesmo quando você não sentir vontade. Ore porque o Espírito Santo nos assiste. Ele intercede por você. E a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis, você não está só, é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o selo de Deus. Ele nos lembra que esta vida não é o fim. O Espírito Santo, ele acende em nós o anseio pela presença de Deus e pela eternidade com o Senhor. A igreja é um povo que vive entre essas duas realidades. Nós já fomos redimidos, mas nós aguardamos a plenitude dessa redenção e a eternidade com o Senhor. O Espírito Santo, ele é este penhor desta herança. Ele é a certeza de que quando Cristo voltar, tudo será restaurado. É aquele que começou a boa obra em nós e há de completá-la. E enquanto nós esperamos, ele nos consola, ele nos guia, ele nos fortalece, ele nos anima, ele nos faz estar aqui nesta terra cada dia para vivermos para a sua glória. O Pai nos escolheu em amor, o Filho nos redimiu com seu sangue, o Espírito Santo nos selou com seu poder.
Mas Paulo encerra o hino aqui, depois de contemplar o céu, ele nos convida a olhar para a terra, para dizer o que tudo isto produz em nós. E o plano do Pai, a obra do Filho, a habitação do Espírito Santo, não são apenas verdades para crer, mas é uma oportunidade para que você possa entender que isto, de fato, é transformação. A igreja não é apenas eleita, redimida, selada. Nós somos vivificados para viver esta história e esta salvação enquanto nós vivermos aqui nesta terra. E a quarta e última verdade que eu quero contemplar com os irmãos é que a igreja é vivificada para boas obras. Abra sua Bíblia aqui para Efésios ainda, o próximo capítulo, versículos 1 a 10, e os irmãos já leram no devocional, e esse texto ele é, de fato, impressionante, mostrando nossa real situação antes de Cristo, dizendo, ele nos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos, segundo a inclinação da nossa carne. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Depois de elevar nossos olhos ao céu, Paulo nos faz lembrar de onde viemos. A igreja, ela não nasceu de fato de santos prontos, mas de pecadores mortos. Ele descreve com realismo, dizendo aqui, olha, nós éramos mortos em nossos delitos e pecados, não doentes, não feridos, não bonzinhos em potencial, mas éramos mortos. Morte espiritual era o nosso estado. A graça nos mostra que o sopro que nos trouxe vida através de Jesus Cristo. E como eu disse, existe aqui aquela partícula dizendo assim, mas Deus, a história muda completamente de rumo. Nós fomos alcançados por Deus, foi Deus quem desceu até nós. A graça nos encontrou no vale da desobediência. Ele nos ergueu para o monte desta comunhão, nos adotou, nos chamou de filhos. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Paulo lhe repete 3 vezes, dizendo, pela graça sois salvos. Ele repete isto, e dizendo, não é resultado do que você pode fazer. Não é resultado das suas obras. Não é resultado para que você não se glorie disso. Para que você não fique achando que você só é salvo pelas coisas que você faz. A salvação não é uma escada ou degraus que você sobe. É mão que nos levanta, é Deus que nos salva. Tudo é dádiva, fé, perdão, vida nova. Muitos ainda vivem tentando compensar o passado com boas ações. Mas Cristo não nos pede pagamento. Ele pede rendição. Não trabalhamos para merecer amor. Nós trabalhamos porque já fomos amados. A obediência não é moeda de troca, não é barganha, mas a obediência é resposta em gratidão à graça derramada sobre nossas vidas. Nós somos vivificados para andar em novidade de vida. E Paulo termina dizendo que fomos criados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou. Ou seja, Deus não só salva os pecadores, mas Ele também nos salva para um propósito. Fomos feitos feitura dele. O poema de Deus aqui é escrito em carne e espírito. Cada cristão aqui é testemunho vivo do que Deus ele fez sobre você. Nós somos salvos para sermos testemunhas desta ressurreição. As boas obras não são preço para que você pague pela sua salvação, mas as boas obras é como perfume da graça que Deus derramou sobre sua vida. O mundo precisa ver o evangelho encarnado. O mundo precisa ver. O mundo precisa observar, inclusive, as palavras de Jesus Cristo. O mundo precisa observar o seu testemunho nas relações que você constrói com as outras pessoas, nas suas próprias atitudes. E quando a igreja é viva e vive uma nova vida,
O mundo percebe que Jesus, ele ainda se mostra como testemunho vivo através de vocês. A igreja é o ajuntamento dos filhos de Deus. Nós fomos salvos da ira de Deus por conta do sangue do Senhor Jesus Cristo. É por isso que a igreja ela não pode viver como sendo um cemitério de tradições ou então como um jardim de qualquer coisa destruída, mas como um jardim vivo. Um jardim, então, que vive e floresce para o Senhor. E onde há Espírito, onde o Espírito Santo nos selou, há cântico novo, há esperança, há serviço. Não existe, meus irmãos, mais nada belo do que ver uma igreja viva, onde as pessoas têm a oportunidade de florescerem em dons e serviço ao Senhor, onde os corações são restaurados, onde Deus é testemunhado na vida dos irmãos, onde Cristo é evidenciado através dos nossos testemunhos. E é por isso que, irmãos, que cada batismo é um testemunho, cada reconciliação é um milagre da graça, cada conversão é um eco de fato, do testemunho de que Cristo fez sobre nós, derramando sua graça, de que o túmulo está vazio. Cristo ressuscitou. Uma igreja viva é uma igreja que serve. Uma igreja viva é uma igreja que ensina, é uma igreja que socorre, intercede, faz missões. Cada ministério é uma resposta à vida que nós recebemos. Quando a igreja deixa de servir, ela começa a morrer. Quando a igreja se doa, o Espírito Santo, ele transmite a outras pessoas, de fato, como você está sendo santificado e sendo testemunha viva para esta terra. Famílias vivificadas, elas não vivem de aparência. Famílias vivificadas vivem debaixo da graça de Deus. Perdoam com facilidade, porque Deus nos perdoou primeiro. Conversam com verdade, oram com constância. Pais ensinam pela vida, filhos aprendem pela fé. E quando Cristo vive, ficam lá, até as discussões, elas se tornam oportunidade para que os membros desta família possam crescer. Viver uma nova vida é acordar cada dia dizendo: hoje eu quero refletir a vida que Cristo me deu. É ser paciente onde antes havia impaciência. É responder com mansidão onde antes havia ira. É transformar o ambiente do seu trabalho, inclusive, o trânsito, a rotina. E tudo se torna o lugar do púlpito onde a graça pode se manifestar através da sua vida. Quando Paulo lhe fala de boas obras, ele diz, preparadas de antemão, ele está dizendo que Deus ele já plantou uma oportunidade, inclusive, no nosso caminho. Você pode também frutificar. Esta nova vida é vida de prontidão. Olhos atentos, mãos dispostas, coração visível. A graça ela não nos coloca em vitrines, mas ela nos coloca em movimento. E se a igreja, e ser igreja é acordar cada dia perguntando: Senhor, onde eu posso servir? Senhor, onde eu posso trabalhar para a tua obra? Olhando para trás, nós vemos um plano perfeito. O Pai nos escolheu por amor. O Filho nos redimiu com seu sangue. O Espírito Santo nos selou com seu poder. E nós fomos vivificados chamados para viver uma vida aqui neste mundo que seja para a glória de Deus. A igreja é o milagre desta criação. Nós somos o ajuntamento de cidadãos, não porque você é bom ou que você é capaz, mas porque Cristo nos amou. Nós vivemos neste mundo não para conquistá-lo, mas nós vivemos aqui para que nós possamos caminhar na expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo para vivermos eternamente com o Senhor. Queridos irmãos, a igreja é como se fosse, inclusive, um poema de Deus, escrito com o sangue de Cristo e assinado pelo Espírito Santo. Ela nasceu no coração do Pai, foi formada na cruz do Filho, e nós vivemos hoje na dependência do Espírito Santo.
nada nesse mundo é mais sublime do que pertencer a um povo que se chama igreja. O mundo muda, as gerações passam, os tempos envelhecem, mas a igreja, ela permanecerá. Ela é permanente até quando o Senhor Jesus Cristo levá-la à sua presença. Toda vez que um pecador é salvo, o plano do Pai, ele avança. Toda vez que alguém é perdoado, o Filho, Jesus Cristo, ele é exaltado. Toda vez que uma alma é consolada, o Espírito Santo, ele é glorificado. Portanto, meus irmãos, nós devemos viver com gratidão debaixo dessa graça do Senhor nosso Deus. Nós não somos chamados para sobreviver nesta terra, mas nós fomos chamados para manifestar esta nova vida do Senhor Jesus Cristo, redimidos aqui neste mundo, até a sua vontade, ou até a sua presença, quando Ele nos chamar. Se fomos escolhidos, se fomos redimidos, se fomos selados, sejamos também instrumentos nas mãos do Senhor aqui nesta terra. A igreja não é uma página antiga, mas a igreja é uma história viva de Deus amando um povo e transformando como sua igreja. De fato, irmãos, para que eu possa concluir, se você tem vivido como quem anda ainda preso, ou carregando culpa, carregando mágoas, carregando rancor, talvez você nutra um sentimento de ódio por alguém que você não perdoa. O que Deus nos mostra nesses textos é que nós devemos olhar para a cruz. Cristo, ele pagou o alto preço para que ele possa te chamar de filho adotado. Ele não viu o tanto de pecado e fato que ele ainda iria fazer, ou o quanto de bonzinho você seria, mas Deus nos chama de fato para sermos perdoadores. Talvez se você perdeu o rumo, talvez você tenha insegurança com relação ao futuro, dizendo assim, o que eu vou fazer da minha vida? O que eu vou fazer com relação a esse problema que eu não tenho como resolver? Eu não sei como resolver. Como é que eu vou fazer isso? Você perdeu o rumo. Lembre-se, irmãos, o Espírito Santo, ele nos selou, ele está em você. Não existe nenhuma outra ideia de que você deve esperar o Espírito Santo chegar. Não, ele já está em você, ele selou você. E quando ele faz isso, ele guia, ele ilumina, ele nos faz perceber como nós devemos prosseguir nesta terra. Talvez você seja alguém que esqueceu de quem você é. Talvez influenciado pela cultura, talvez inundado pelas novas ideologias, e aí você mistura sua cosmovisão, misturando tudo isto para algo que seja mais adaptativo, ou alguma coisa que seja mais costumeiramente aceita, politicamente aceita. Volte à verdade. Volte para a palavra de Cristo. O Pai, ele ainda o chama de filho, mas você precisa obedecer a palavra do Pai. A igreja é um milagre de todos aqueles que podem perceber, mas você pode perceber, mas Deus, ele transformou tudo aquilo que parecia perdido, Deus, ele interveio. E o mesmo Deus que começou uma boa obra em nós, ele há de completá-la até a volta do Senhor Jesus Cristo. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações e que ele nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor Deus começou a tua igreja, nos amou, Cristo nos redimiu, o Espírito Santo nos selou e agora temos a oportunidade de servir a Ti, ó Pai. Agradecemos a Ti porque Tua palavra, ela nunca volta vazia, mas ela nos preenche com Tua graça, nos faz reconhecer que nós estamos em processo de santificação e nós lutamos contra nosso eu, nosso orgulho, lutamos contra as nossas mágoas e queremos, ó Pai, entregar tudo isto aos Teus pés, para que só o Teu nome seja glorificado.
nós te agradecemos, te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, mais um dia da nossa conferência de 61 anos de aniversário da nossa igreja. Os irmãos viram hoje um vídeo que fala da parte histórica dos 60 anos, depois observaremos um outro já atualizado sobre como foi esse ano de 2025, ano de bênçãos, muitos desafios e muitas lutas. Louvamos a Deus pela vida do pastor Péricles, pelos desafios que ele nos coloca como igreja, e amanhã estaremos continuando a nossa conferência, 9 da manhã, tente chegar na hora, vamos começar na hora, 9 da manhã, nós não teremos aula de escola bíblica dominical, mas a conferência em si, e teremos um almoço ali por volta de meio-dia, aqueles que vão almoçar conosco aqui na igreja. E à noite, às 18h30, teremos também batismo de muitos irmãos e o fechamento desse nosso momento de celebração e de agradecimento a Deus por esta igreja. Veja que foram muitos anos, muitas lutas, muitos crentes passaram por aqui e a ideia é perseverarmos até a volta do Senhor Jesus Cristo. Lembra que uma conferência de aniversário serve para adorar a Deus por esta igreja que entendemos que é a vontade de Deus, e serve para nós, como igreja, refletir sobre o que o Senhor tem para nós dentro da sua palavra. Então pense, medite, reflita como membro da igreja do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa noite e até amanhã às 9 da manhã.